porta-copos que vira um arranjo ou um arranjo decorativo que vira um porta-copos? Vem aprender comigo! Para a aula de hoje, estou utilizando barbante Cadore para o cestinho na cor caramelo claro e barbante barroco número 6 na cor vermelho círculo. Uma fitinha de 50 centímetros aproximadamente, ou número 1, como eu estou utilizando agora, ou número 0, que é um pouquinho mais fininha e fica ainda mais delicada no trabalho. Quem não quiser utilizar a fitinha, pode fazer um cordão de correntinhas e utilizá-lo com a amarração do trabalho e vai dar um efeito lindo também, da mesma forma. Precisamos de agulha 3,5, que foi a que eu utilizei para esse trabalho. Utilizei também agulha de tapeceiro para facilitar a passagem da fita por entre os pontos, tesoura para arremate e cola Pega-Mil 6000 para poder fazer aquele acabamento bem seguro para que os pontos não se soltem no final. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso trabalho com o anel mágico e 4 correntinhas que darão altura ao nosso ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4. Agora 2 laçadas na agulha e dentro do anel vamos fazer 3 pontos altos duplos. 1, ponto alto duplo, para quem não conhece, são 2 laçadas na agulha, introduz no anel, puxa o fio e vá retirando de 2 em 2 laçadas. Desse jeito. 2 laçadas na agulha, introduz no anel, puxe o fio e retire de 2 em 2 laçadas. Agora vamos fazer dentro do anel 4 pontos altos simples, com uma laçada apenas. 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Chegamos ao meio do nosso trabalho, vamos fazer mais um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, puxa o fio, retire de 2 em 2 laçadas. E agora repita tudo que fizemos desse lado, do lado de lá. 4 pontos altos simples. 1, 2, 3, 4. 3 pontos altos duplos, 2 laçadas na agulha e retire de 2 em 2 laçadas. O segundo ponto alto duplo, o terceiro ponto alto duplo. Puxe o fio guia, já temos aqui o molde do nosso coração, a base do coração. Vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E fechar no anel mágico com um ponto baixíssimo. Estamos aqui com a base do início do nosso porta-copos de coração. Agora vamos fazer dentro das correntinhas. Temos aqui as correntinhas iniciais. Dentro dessas correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Introduz a agulha aqui dentro do elo das correntinhas e faça 2 pontos baixos. 1, 2. Em cada ponto alto duplo, vamos fazer um aumento com 3 pontos. 3 pontos para cada ponto alto duplo. Vamos ficar aqui nessa curva com 9 pontos. Pontos altos simples, tá bom? 1, 2, no mesmo lugar, no mesmo ponto.
3. Agora, vamos para o segundo ponto alto duplo e vamos fazer mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Nosso segundo aumento. 2, 3. No terceiro ponto alto duplo, vamos fazer outro aumento com 3 pontos. Pontos altos no mesmo espaço. 3 pontinhos para cada um. Agora, nos 4 pontos altos seguintes, vamos fazer um ponto para cada um. Ponto sobre ponto, sem aumento. Segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Aqui no meio do nosso trabalho, onde fizemos a divisão com um ponto alto duplo, vamos fazer um aumento de 3 pontos altos simples. No mesmo espaço, ó. 2, 3. E agora vamos dar sequência à lateral, fazendo 4 pontos altos simples, ponto sobre ponto, nos 4 pontos da base. 4. E chegamos novamente nos pontos altos duplos. Vamos fazer o aumento de 3 pontos para cada ponto alto duplo, no mesmo espaço. Pontos altos simples, como fizemos lá no início da carreira. 3 pontos altos para cada um dos pontos altos duplos. 1. Opa. 2, 3. O último ponto alto duplo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Chegamos aqui nas correntinhas do final do trabalho e vamos fazer 2 pontos baixos. E vamos fechar o trabalho com um ponto baixíssimo no mesmo espaço onde fizemos o ponto baixíssimo da carreira anterior. Ficamos desse jeito. Vamos para a nossa penúltima carreira, onde temos pontos baixos. Vamos repetir ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos fazer aqui, então, o primeiro ponto baixo e o segundo ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira de base. Nos aumentos, temos aqui 3 aumentos, correto? Primeiro ponto com 3 pontinhos altos, o segundo ponto mais 3 pontos altos e o terceiro ponto com 3 pontos altos. O nosso aumento está aqui, temos no total 9 pontos na curva. Dentro desses 9 pontos, nós vamos fazer aumentos em cada ponto. No primeiro ponto, 2 pontos altos, no segundo, 2 pontos altos, terceiro, mesma coisa, até chegar no 9º ponto do aumento da nossa curvinha, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, 2 pontos altos no mesmo espaço. No segundo ponto, 2 pontos altos no mesmo espaço. No terceiro ponto, a mesma coisa, 2 pontos altos no mesmo espaço. E vamos fazer até o 9º ponto, nossa curva toda em aumentos. 2 pontos para cada ponto de base. Vamos ficar com um total de 18 pontos aqui na curva do nosso coração. Não pode pular nenhum pontinho para poder ficar bem equilibrado, bem uniforme, para o coração ficar bem feitinho, com a curva bem ajustada. Cheguei no 9º ponto, último aumento. Temos aqui os 18 pontos na curva, 18 pontos altos.
Agora nós vamos fazer na base 5 pontos altos, que são os 4 pontos que tínhamos anteriormente e o primeiro ponto do aumento do pontinho central. Aqui no centro do trabalho nós fizemos um aumento. Temos aqui 3 pontos altos no mesmo espaço. Nós vamos trabalhar até esse primeiro pontinho aqui. Vamos trabalhar os 5 pontos. Ponto sobre ponto, um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no quinto ponto, agora estamos no ponto central. Nós vamos trabalhar dentro do ponto central 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos fazer o primeiro ponto, uma correntinha de separação, no mesmo espaço, outro ponto alto, outra correntinha de separação e no mesmo espaço, outro ponto alto. Formamos aqui o centro do nosso trabalho novamente com os aumentos. Vamos repetir 5 pontos altos em cada ponto de base. 3, 4, 5. E novamente os 9 pontos da curva com aumentos. Em cada ponto de base, 2 pontos altos no mesmo espaço, conforme fizemos anteriormente. Estamos aqui na nossa curvinha, finalizando o nosso coração. Primeiro aumento, segundo ponto, novamente 2 pontos altos no mesmo espaço. Terceiro ponto, vamos ficar aqui também com 18 pontos nessa lateral. Quarto ponto. Quinto ponto. 2 pontos no mesmo espaço. Sexto ponto. 2 pontos no mesmo espaço. Sétimo ponto. Todo mundo com aumento. Oitavo ponto. E o último ponto, que é o nono, 2 pontos altos no mesmo espaço. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo da base. 1, 2, e sobre o ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo fechando a carreira. E assim está ficando o nosso coração. Agora nós vamos fazer a carreira de acabamento, que será toda feita em ponto caranguejo, que são pontos baixos andando para trás. Nós sempre fazemos os pontos para frente do trabalho, dando a sequência normal das carreiras. No ponto caranguejo, nós vamos voltar o trabalho na carreira toda até encontrarmos o final do trabalho novamente. Então, vamos iniciar o nosso acabamento. Uma correntinha para dar altura e vamos no próximo ponto da base, andando para trás, introduzir a agulha, lace o fio e puxe as 2 laçadas de uma única vez. Novamente, passe para o próximo ponto, andando para trás, lace o fio, ficamos aqui com 2 laçadas, puxe as 2 de uma vez. E vá fazendo ponto sobre ponto desse jeito. Esse é o ponto caranguejo, dá um efeito muito bonito no trabalho, fica um acabamento muito legal. Olha como fica o efeito que ele traz na peça. Vamos fazer ponto sobre ponto desse jeito até chegarmos ao final do nosso trabalho. Estou aqui fazendo
o ponto caranguejo e chegamos aqui no centro do trabalho, no biquinho do coração, na parte inferior do coração, onde temos as correntinhas. Pode ser que surja dúvida em relação a como fazer aqui nas correntinhas. E eu já digo para vocês que vamos fazer da mesma forma, ponto sobre ponto, sem pular ninguém. Chegamos na correntinha, introduz a agulha no espaço entre um ponto e outro, lace o fio e faça o ponto caranguejo normalmente. Ponto alto central, introduza a agulha, lace o fio e faça o ponto normalmente. A outra correntinha, que está aqui entre um pontinho e outro, introduza a agulha, lace o fio e faça o ponto normalmente. Continue a carreira até chegar ao final do trabalho. Cheguei aqui no último ponto do trabalho, vou fazer o meu último pontinho e vou fechar no ponto baixíssimo com um ponto baixíssimo, arrematar o fio e passar ele lá para trás, para fazer o arremate, o acabamento final. E está prontinho o nosso trabalho. Um porta-copos de coração lindo. Agora vou dar continuidade fazendo o restante das peças. Vamos precisar de 6 corações como esse. Façam de vocês aí. E vou fazer a cestinha para que complete a nossa sugestão para o Dia das Mães. Vamos falar de arremates? Eu costumo fazer os arremates desta forma. Aqui temos o fio da parte do anel mágico e aqui o final do acabamento onde nós arrematamos agora. Vamos dividir o fio em 2 pontas, divide o fio ao meio, como é o fio 6 que estamos utilizando, são 3 pontas para cada lado, desse jeito. No anel mágico, a mesma coisa. Assim, fazendo esse tipo de acabamento, não há riscos do anel mágico soltar na lavagem ou durante o uso, tá bom? Vamos passar uma pontinha do fio. Peguei uma agulha menor para me facilitar. Pode ser usada agulha de tapeceiro também, fiquem à vontade. E vamos escolher aqui um pontinho aleatório para dar um nozinho nesse fio do anel mágico. Depois vamos escolher um outro pontinho aleatório para dar um nozinho no fio do acabamento da peça lá em cima, onde nós finalizamos agora. Um nozinho aqui embaixo, bem sutil. Quem quiser pode colocar um pinguinho de cola, às vezes eu costumo colocar. Eu utilizo a cola Pega Mil 6000, porque eu gosto desse bico dosador, que não extravasa, não desperdiça e não deixa o trabalho todo lambuzado. Uma pontinha bem pouquinha. Utilizou, fecha logo, para poder não secar a sua cola, viu? Porque ela seca rápido. Puxa a laçada do nozinho e continue passando, continue passando por dentro dos pontos. Desse jeitinho aqui, para esconder esse nozinho. Passe as 2 pontas do fio, as duas perninhas do fio por dentro dos pontos. E vai ficar lá escondidinho o seu nozinho, quase imperceptível. Olha, viu? Pode passar por mais alguns pontos, dar mais um nozinho se desejarem. E faça a mesma coisa na parte de cima do trabalho. Escolha um pontinho para dar um nozinho. Opa. Vamos passar aqui por dentro. Um pontinho aleatório, viu?
Ó, passei os dois juntos e agora eu vou dividir e vou fazer um nozinho aqui nesse pontinho, qualquer pontinho. Escolha um pontinho aí bem escondidinho e passe uma das perninhas da divisão dos fios. Dê um nozinho, continue passando por dentro dos pontos. E é isso. Pinguinho de cola. Bem pouquinho, tá, pessoal? Para não lambuzar tudo. Essa cola com o bico dosador facilita bastante. Pronto, agora passe por dentro dos pontos. Escolha alguma quantidade de pontos razoável aí, passe as duas perninhas dos fios por dentro. E o nozinho vai ficar escondidinho dentro do trabalho. Passe mais alguns. Esconder o fio lá e pode arrematar a peça. Vamos cortar o excesso. Cortar o excesso. E está feito o acabamento e está prontinha a nossa peça. Vamos dar início à cestinha, fazendo um anel mágico, subindo 3 correntinhas. E dentro do anel vamos trabalhar 13 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas que acabamos de subir aqui, vamos ficar com 14 pontos dentro do anel. Cheguei ao final, temos aqui os 14 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais, já vamos ajustar o anel mágico bem fechadinho e vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Agora vamos subir 3 correntinhas e no mesmo espaço vamos fazer um ponto alto. Vamos trabalhar essa carreira toda com aumentos. 2 pontos altos em cada ponto de base. No próximo ponto, vamos repetir 2 pontos no mesmo espaço. Próximo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo espaço. E assim por toda a carreira. Uma dica para vocês, antes de eu finalizar a segunda carreira, eu dividi o fio em 2 partes, o fio que puxamos o ajuste do anel mágico, tá aqui por trás do trabalho, dividi em 2 e vou dar um nozinho em um dos pontos. Passa uma perninha por entre um dos pontos e dê um nozinho para que o anel mágico fique de fato firminho e não corra riscos de a peça se desmontar na lavagem ou durante o uso. Se tiver quantidade suficiente, pode passar por entre os pontos, e dar mais um nozinho lá na frente. E aí, conforme for fazendo a segunda carreira, esse fio já vai ficando escondido aqui no trabalho, o acabamento feito e a peça com um fechamento de anel mágico bem seguro. Vamos continuar fazendo a carreira, mantendo 2 pontos para cada ponto de base até o final da carreira. Finalizei a carreira, fiquei com 28 pontos. E vou fechar na terceira correntinha do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Agora vamos subir 3 correntinhas para a carreira número 3. Vamos fazer um aumento aqui no mesmo espaço, um ponto alto. E vamos agora intercalando um ponto de base, teremos um ponto alto apenas. No próximo, teremos um aumento com 2 pontos.
O próximo, apenas um ponto alto sozinho. O próximo, 2 pontos altos, novamente com um aumento. Então, começamos aqui com 2 pontos no mesmo local de base. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto sozinho. Próximo ponto, 2 pontos altos juntos, fazendo o nosso aumento. E vamos intercalando dessa forma até o final da carreira. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos no mesmo espaço. Carreira finalizada, vamos fechar novamente com um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto. A próxima carreira, nós vamos trabalhar em BLO, pegando apenas a alcinha de trás de cada ponto, e será uma carreira sem aumentos. Vamos trabalhar apenas ponto sobre ponto, pegando apenas a alcinha de trás. Iniciei com 3 correntinhas, próximo ponto apenas na alcinha de trás, um ponto alto. O próximo ponto apenas na alcinha de trás, um ponto alto. E vamos fazendo desta forma até o finzinho da carreira. Não temos aumento, lembrando, é ponto sobre ponto até o final. A alcinha de trás apenas trabalhada, nós já vamos ter a dobra do nosso cestinho, formando um relevo de destaque na base do nosso trabalho. Carreira finalizada, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. E vamos subir mais 3 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. E eu já volto com vocês. Inicie com 3 correntinhas. E faça ponto sobre ponto, sem pular nenhum ponto, sem nenhum aumento, apenas ponto sobre ponto, até completar 3 carreiras na sequência. Vamos ficar no total com 4 carreiras, contando a primeira carreira que fizemos na parte do relevo aqui, subindo o nosso cestinho. Temos uma, estou fazendo a segunda, e depois na sequência farei mais 2, completando as 4. Fiz aqui minhas 4 carreiras. Já vou fechar na terceira corrente do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Agora vamos iniciar o nosso ponto de acabamento, o biquinho de acabamento do nosso cestinho. Estou aqui no fechamento do ponto baixíssimo da carreira de base. Vou fazer uma correntinha para a altura do ponto. No ponto seguinte, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação, vou pular 2 pontos de base, laçar o fio e no terceiro ponto eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo espaço, tá bom? Feito os 3 pontos altos no mesmo espaço, vamos fazer uma correntinha. E vamos voltar laçando o fio no mesmo espaço ainda, mais 3 pontos altos, todos no mesmo espaço. Prontinho. Temos aqui então 3 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos fazer uma correntinha de separação e vamos pular 2 pontos de base. No terceiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. E esse é o motivo do nosso trabalho. Vamos novamente fazer uma correntinha de separação, pular 2 pontos de base. No terceiro ponto, 3 pontos altos no mesmo espaço.
uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espaço do ponto de base. Formamos mais uma vez o motivo do nosso trabalho, o biquinho do nosso cesto. Uma corrente de separação, pule 2 pontos de base, no terceiro, um ponto baixo. Essa será a nossa sequência até chegarmos ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, já fiz o último bico de acabamento. Vou fazer a corrente de separação e temos 2 pontos para pular. E lá no terceiro ponto, onde já temos um ponto baixo, vamos introduzir a agulha e fechar com um ponto baixíssimo. Está finalizado o nosso biquinho de acabamento. Podemos cortar o fio e fazer o arremate conforme eu expliquei a vocês no início do trabalho. Eu passo o fio lá para trás, divido ele em 2 partes e escondo por entre os pontos, dando um nozinho bem escondidinho em algum local, qualquer aleatório. Eu vou preferir passar ele por entre os pontos e esconder embaixo do leque do motivo, que é o local onde tem maior concentração de pontos, e o nozinho fica bem escondidinho, entendeu? Esse é o nosso cestinho onde vamos acolher a nossa rosa. Vou fazer aqui o meu acabamento e já volto com vocês. Agora vou trabalhar com a fita. Eu tenho aqui a número 1. Vou utilizá-la porque é a que eu já tenho em casa, eu não vou comprar fitinha. E por esses dias, então, é o mesmo tom, praticamente o mesmo tomzinho do coração. Se não fosse o mesmo tom de vermelho também não teria problema. Se vocês encontrarem a 0, que ela é um pouquinho mais fininha que essa, ainda fica mais delicadinho. Essa daqui é a número 1 que eu vou utilizar. Tinha passado, né? Vou ter que passar de novo. Pela agulha de tapeceiro para facilitar a minha vida. Se vocês tiverem agulha de tapeceiro, utilizem também. Se não tiverem agulha de tapeceiro, passem por entre os pontos de forma delicada, 2 pontos pela frente, 2 pontos por trás. Olhe bem. 2 pela frente, 2 por trás em zigue-zague. E vá ajustando a fitinha. Não precisa, na hora da amarração, apertar muito os pontos, para que o trabalho não fique estrangulado e feio. É só um detalhe, um acabamento e um ajuste para que os porta-copos fiquem certinhos aqui dentro, tá bom? Virem o lado certinho do cetim da fita, você pode reparar, essa daqui pelo menos tem um lado que é mais brilhoso e um lado que é mais fosco. Eu vou preferir deixar o lado mais brilhoso aparente, então vamos ajustando ela todinha para não ficar torcida e para não ficar com o lado mais bonito para dentro escondido. Ajusta bem bonitinho. E vá passando de 2 em 2 pontos até o finalzinho da carreira. Sempre ajustando para o trabalho ficar bem acabadinho, bem bonito. Se a fita torcer, dá o seu jeitinho aí, distorce. Uma outra opção para quem não quer trabalhar com a fita, pode ser um cordão de correntinhas com o mesmo fio trabalhado no porta-copos, para dar um destaque aqui na amarração do trabalho, na amarração do cestinho, tá bom? Então, vamos passando aqui a fitinha e eu já volto com vocês. Prontinho, passei a fitinha por todo o trabalho. Já finalizei aqui, o nosso lacinho já está feito. Vou cortar um pouquinho o excesso dessas pontas, para ficar um trabalho bem delicadinho.
E agora, não precisa estrangular muito o lacinho, tá, gente? Na hora de ajustar a fita para fechar um pouquinho, não estrangulem muito o cestinho para os porta-copos não ficarem minguados aqui dentro, senão o trabalho fica bem apagadinho. Vamos agora posicionar os porta-copos de forma a montar a nossa rosa. Como o porta-copos já ficou maravilhoso, agora vamos transformar nossos porta-copos em um arranjo. Vamos enrolar uma das pétalas, no caso um dos corações, que vai se transformar em pétala. Aqui temos o miolo da nossa flor e vamos intercalando, abraçando, procurando manter a mesma altura e procurando intercalar a parte mais alta com a parte mais baixa da pétala da base, tá vendo? Temos aqui a parte mais baixa da pétala e a parte mais alta da outra. Aqui o oposto, uma parte mais alta e a parte mais baixa lá por dentro. E vamos fazendo assim, intercalando, não precisa apertar muito. Aqui nós vamos colocar a parte mais baixa e vamos abraçando o nosso miolo. Vamos fazendo assim com todas as partes, com todos os porta-copos e vamos formando a nossa rosa. No final a gente vai ajeitando as pétalas e ela vai ficar bem repolhudinha, bem linda no nosso arranjo. Mais uma, abraçando. Só intercalando, gente, a coisa mais simples de ser feita. Olha como já tá ficando. E agora a última peça. Vamos abraçar todas as outras. E temos aqui a nossa rosa. Agora vamos pôr no cachepô, no nosso cestinho, ajustando as pontinhas do nosso trabalho para ficar bem destacado. Arrume as pétalas, as últimas podem ficar mais abertinhas para dar o formato da rosa. E temos aqui o nosso trabalho maravilhoso, uma linda ideia para o Dia das Mães, para o Dia das Mulheres, para presentear, aniversário, uma lembrancinha útil, simples e linda, facinha de fazer. E quem ganhar com certeza vai ficar muito satisfeito, muito feliz. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima!